a segunda pergunta, na verdade, eu confundi a segunda com a primeira. No almoço eu já tomei os caramelos. Eu ia falar sobre impostômetro, que na nossa thumb falava sobre imposto, né, Charlão? E as pessoas trabalham 5 ou 6 meses por ano só pra pagar imposto. Aí, o Charles ontem, ele fez uma live maravilhosa. Eu nunca tinha te Obrigado. elogiado, cara. Sua live foi muito da hora. Você tomou um vinho, você falou umas poucas e boas ali pra nós. Tem que beber mais. Eu acredito que sim. Conte comigo. Então, eu acho que o que o Charles deveria perguntar, porque eu já cheguei atravessando ele, 149 dias só para pagar impostos. Vocês acham que o governo atual é responsável por isso? E, Charlão, era o que eu perguntaria se eu fosse você. Não, eu Vai, posso até refaz. complementar. Refaz. Isso é muito bom. Tem aqui também um dado que é chocante, que tá aqui pra gente, que o governo já arrecadou quase 2 trilhões de reais em impostos desde janeiro, que essa grana daria, por exemplo, para comprar 4 bilhões de cestas básicas. São dados aqui que o pessoal colocou. E mesmo assim, a gente tem aí 30 milhões de pessoas passando fome, né? E dentro desse contexto, as pessoas continuam insistindo que o Brasil precisa de mais impostos. Quer dizer, você tá vendo que o governo não para de aumentar a arrecadação, desperdício pra cacete, gente passando fome. Então a solução é aumentar os impostos ou organizar essa casa? O que está acontecendo no Brasil? Que infelizmente a gente tem uma nova geração que acredita que precisa aumentar os impostos. Então a gente misturou tudo, mas vocês podem dar uma resposta maior. O que está acontecendo? É dinheiro pra cacete, comida de menos e uma nova geração que acha que vale a pena aumentar os impostos. E que não precisa trabalhar também. Não precisa trabalhar. Seria o ideal, né, Pete? Eu gosto. Tem pessoas que falam assim, o governo tem que reduzir os impostos, né? Porra, é óbvio, se você perguntar se quer pagar imposto ou não, ninguém quer pagar imposto. Acontece que os impostos nada mais é do que o resultado do tamanho que você quer do governo. Simples assim. Por quê? Porque no final do dia você deveria ter ali uma equação zero, né? Então o governo gasta e ele arrecada, né? Então, como se cada vez que ele adiciona um gasto, ele tem que pagar aquilo de alguma forma. Então, ele tem que aumentar os impostos. Se ele não fizer isso, o governo federal vai precisar emitir dívida, né? Vai precisar emitir título e vai aumentar a dívida. Mas, de alguma maneira, ele tem que arrecadar os impostos. Então, é o que eu falo para as pessoas. Olha só, você não gosta de imposto, ninguém gosta de imposto. Mas toda vez que você está falando assim, eu quero um subsídio para esse setor. Eu quero Lei Rouanet, né? PEC Kamikaze, vamos dar 2 mil para os caminhoneiros, né? Até novembro. Exato. Toda vez que você está adicionando gasto, fala, beleza. Mas o governo não gera receita, né? Ele simplesmente pega o orçamento das pessoas. É o que você pega da renda ali uma parte. Então, quem está pagando são as próprias pessoas. Então, o que eu prefiro dizer é, cara, se você quer menos impostos, você tem que pressionar para menos gastos. Então, toda vez que alguém falar que é um gasto e que você achar que ele é desnecessário, seja contra esse gasto. Porque aí sim você vai conseguir reduzir os impostos. Não adianta só você falar assim, o governo é mau e ele quer colocar os impostos altos. Não, ele está aumentando os impostos porque um monte de gente pediu um monte de serviço do governo, né? E várias vezes serviços não precisam ser para essas pessoas, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, você falou muito bem de nível, né? Mas eu acho que tem uma questão antes ainda, né? Que é justamente esse sistema complexo, né? Só da gente ajustar a casa, por exemplo, uma das coisas da reforma tributária é pegar os 5 impostos lá estaduais e transformar em um federal, só isso já facilita muito a vida das pessoas, né? E das empresas. Você consegue gerar mais emprego, mais riqueza e etc. Então, além da gente falar do nível, eu acho que a gente tem que falar também desse sistema caótico. No ranking de complexidade tributária, o Brasil é o primeiro. De fato, você bota lá, ranking de complexidade tributária lá na internet. Se empilhar todas as páginas, dá tipo um elefante, não é um bagulho? Uma vez Exato, é impossível. Tem alterações saber tributárias, tudo. de leis tributárias com muita recorrência. Complementando assim, eu acho que o pessoal que defende cada vez mais impostos, não é um pessoal de agora. Sempre existiu. Não à toa a gente está no Brasil que a gente está hoje. Esse é o primeiro ponto. Se a culpa é do governo atual, eu digo que não. Porque o sistema, o desenho do Estado brasileiro é uma construção de décadas. Então, por exemplo, hoje, por que a Petrobras é uma empresa estatal? Por quê? Porque Getúlio Vargas quis em 1954. O Congresso, na época, queria que fosse privatizado. Só que o presidente da época, né, que canetou, passou por cima, Petróleo um trabalho nosso. político e petróleo é nosso, estratégico, todas aquelas coisas e pronto. A gente tem uma empresa enorme estatal até hoje. O que o Léo falou de todos os subsídios que as indústrias buscam e que as empresas buscam, todos os benefícios, como que isso começou? Através de uma política de substituição de importações da década de 50, também coincidentemente da época do Getúlio Vargas, que mirava uma criação de uma indústria interna, criando barreiras de entrada para o comércio internacional. Então, uma indústria, sobretudo química e de algumas outras áreas, e
a consequência é que essas políticas foram se perpetuando ao longo do tempo. O que era para ser temporário no Estado raramente vira permanente muito rapidamente. E até hoje a gente tem esses problemas que geram um caos tributário gigantesco no país. Agora, no começo, até meados da década de 90, governo FHC, o tamanho do Estado brasileiro equivalia a 23% do PIB. Hoje está em 32%. Então avançou muito ao longo dos últimos anos. Muitos gastos avançaram. Mas é importante falar da quantidade de gastos. Eu, Daniel, defendo que a gente tenha um Estado mais leve, mais parecido com o que era uma estrutura dali da década de 90 do governo FHC, de 23% do PIB, que é a média de outros países comparáveis, como México, Chile, por aí vai, né? A gente está muito avançado, a gente avançou muito em gastos, mas a gente tem que avançar num segundo grau de sofisticação dessa discussão, né? Um segundo grau de profundidade, que é a qualidade do gasto, né? Então, é muito importante falar de reforma tributária no Brasil. É uma discussão eterna, mas um passo anterior, no meu ponto de vista, é uma reforma administrativa. O que é uma reforma administrativa? Uma reforma que olha recursos humanos, que olha funcionário público. Por que isso é importante? Porque se você pegar o orçamento de qualquer ente estatal, seja autarquia, secretaria, ministério, enfim, you name it, se você pegar qualquer órgão de Estado e puxar os gastos, 80% via de regra vai ser a somatória de folha e aposentadoria. Tanto que tem um estudo do IPEA, de alguns anos atrás, que 1/3 da desigualdade social do Brasil, que é o que o pessoal que quer mais imposto quer combater, em teoria, né? A desigualdade, não a pobreza, que já é um primeiro erro, mas 1/3 da desigualdade social do Brasil, da concentração de renda do Brasil, é gerado pelo Estado. Muito por conta das carreiras públicas, muito por conta de má alocação de recursos em diversas áreas. Eu não estou falando tanto aqui do professor, do policial, estou falando das elites, do funcionalismo, estou falando da burocracia infinita. E o que é essa reforma administrativa? É contratar melhor funcionário público, fazer carreiras mais simplificadas, que saiba distinguir o que é uma atividade de Estado, o que é uma atividade de governo, para que nem todo mundo tenha a sua garantia de nunca poder ser demitido, porque hoje nenhum funcionário público direito consegue ser demitido, que esses funcionários sejam avaliados e progridam na carreira por resultado e não por tempo. Dessa maneira, gerindo folha. Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente gera uma margem de segurança para fazer uma reforma tributária, e ali, se essas duas avançarem, o Brasil, em pouco tempo, em questão de 10, 15 anos, passa a se tornar muito mais com cara de Austrália do que de Argentina. Então eu acredito muito que essa é a missão da nossa geração na política, é tocar essas duas reformas e também outras prioridades que cada um vai dando para a saúde, para a educação, como é o meu caso, e por aí vai. E só para adicionar, que o Daniel falou bem aí do Fernando Henrique, o que acontece no Brasil? É um fenômeno chamado constitucionalização das boas intenções. Então o que acontece? Sempre que tem alguém uma boa intenção, fala, esse gasto é importante. O que a gente faz? Bota na Constituição. Esse gasto aqui em saneamento é importante, põe na Constituição. Esse gasto em infraestrutura é importante, põe na Constituição. O resultado é que 90% do orçamento brasileiro é rígido. Você não consegue mexer, porque está na Constituição. E você, para mexer, você precisa fazer uma PEC, né? Proposta de emenda complementar, exatamente. Aí você precisa de 2/3 de votação lá. É muito mais difícil. Então, o que acontece? Você tem 90% do gasto rígido, que é folha de pagamento, essas coisas e tal. E daí, quando vem uma crise, o que você faz? Você tem que reduzir, né? Mas você não consegue, porque 90% está rígida, né? E a arrecadação, ela é em cima da atividade econômica, porque o imposto brasileiro é muito sobre consumo. Então, se cai a atividade econômica, você arrecada menos. Então, o que acontece? Você vai ter um déficit grande, você vai aumentar a sua dívida. E aí você vai ter que reduzir só nos 10%. O que é os 10%? Investimento, né? Que não está na Constituição. Então, investimento em infraestrutura, essas coisas. E daí, esse é o problema do Brasil também. Tá tudo engessado. Por quê? Porque as pessoas têm lá as boas intenções delas e esquecem dos efeitos colaterais dessas coisas. Então esse é o problema, a gente tem que mexer também na Constituição, que é extremamente engessada. A reforma administrativa vai de frente com